Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Absolute Bread, Pão Absoluto. E hoje eu estou trazendo um teste de farinhas, né? Vamos fazer um teste com essas duas farinhas muito conhecidas, farinhas populares, para nós vermos o resultado final. E tem aqui as informações no nosso quadro, está tudo aqui já anotadinho. Nós vamos fazer o teste com a farinha Anitta e com a farinha rosa branca. As proporções são iguais, né? Eu coloquei apenas para ilustrar realmente que nós vamos trabalhar com todas do mesmo certinho, do mesmo padrão, o mesmo tempo de fermentação, né? Dando o mesmo descanso, tudo certinho, tudo igual para poder, né? Não fugir do padrão, tá certo? Vamos trabalhar com 500 gramas, que é a nossa, né, receita. Vamos trabalhar com 325 gramas de água filtrada, que é equivalente a 65% de hidratação. Vamos trabalhar com fermentação mista, ou seja, vamos trabalhar com o nosso levain, que é o nosso fermento natural, apenas 10%, e o nosso FBF, que é fermento biológico fresco, tá ok? Apenas 2 graminhas dele. Vamos trabalhar aí com 3 gramas de extrato de malte para dar uma coloração, ajudar, né, na caramelização. E o nosso sal integral 10 gramas, tá ok? Então agora nós vamos aqui já para a nossa manipulação, né? Vamos abaixar a nossa câmera. E aqui está as nossas farinhas, eu coloquei aqui apenas para, né, mostrar que uma é rosa branca, que está com o bol, né, prateado, e a Anitta que está com o bol vermelho, tá ok? Então agora eu vou tirar as farinhas. O processo já iniciei, né, para a primeira parte do processo, que é a mistura, tá, dos nossos ingredientes. Agora, né, já está, apenas eu misturei, tá, fiz a primeira mistura, tanto é que pode ver que elas estão bem ainda, né, ó, não tem sova, não tem nada, eu apenas misturei os ingredientes. E dei aí 15 minutinhos aproximadamente que elas estão aqui. E agora eu vou fazer a sova, né? Pra gente poder ver como que vai ficar o resultado dessa massa. Então aqui eu vou fazer uma leve sova, tá? Aqui eu vou fazer um movimento de sova, que é para terminar de incorporar esses ingredientes. Que aqui ainda estou na fase de mistura, tá? Lembrando que está com 65% de hidratação. As duas farinhas. Esse pão é um pão de longa fermentação. Não é um pão que vai ser feito e assado no mesmo dia. Ele vai ser feito hoje e vai ser assado amanhã. Então nós vamos ter aí uma dupla fermentação. Vamos usar a primeira fermentação hoje e a segunda fermentação nós vamos fazer amanhã, né? Ou seja, a segunda fermentação vai ser no período da noite na nossa geladeira, tá? E amanhã sim a gente assa o nosso pão. Então, ó, aqui eu já misturei os nossos ingredientes, né? Tô dando aqui uma leve sovada para misturar. E agora eu vou partir para a nossa outra farinha, que é a Anitta, tá? Então aqui agora eu vou dar um descansinho para ela de 10 minutinhos. Daqui a 10 minutinhos a gente vai voltar a mexer com essa massa, tá? Enquanto isso, eu vou agora fazer a nossa farinha Anitta. Aqui eu não utilizei autólise, tá? Apenas um descanso de 15 minutinhos iniciais. As duas farinhas estão, né, se comportando bem com relação à hidratação até o momento. Depois nós vamos dar nossas dobras e vamos ver como que elas vão se comportar, como que elas vão se, né, reagir
as nossas dobras e o desenvolvimento da nossa malha de glúten. Ela tá, né, tá com uma boa resistência. Então, ó, agora também mais 10 minutinhos de descanso para a farinha Nita. Então eu vou fazer todo o processo igual, para a gente ver no final do processo, né, como que vai se comportar as nossas farinhas. Ela começou a grudar um pouquinho mais do que a rosa branca, né? Bom, então daqui a 10 minutinhos a gente volta para fazer mais um pouquinho da nossa sova. Deixa eu só bolear aqui. Pronto. Então daqui 10 minutinhos a gente volta e vamos continuar o nosso processo. Voltamos, agora demos 10 minutinhos de descanso para nossa massa poder dar uma relaxada e nós, né, manipular ela novamente. Lembrando que esse teste não tem intenção, eu não tenho intenção nenhuma de falar bem da farinha Nita ou da farinha rosa branca, tá? Apenas demonstrar o desempenho dessas farinhas no método que eu utilizo, que é um método de longa fermentação, né? Que é um método que vai fermentação mista e não vai chegar nem a 24 horas esse teste. É muito importante eu falar isso também, né? Mas o importante é você entender que o pão ser saudável, ele precisa ser de longa fermentação. E se você já me conhece, você sabe que eu sou um defensor, né, da longa fermentação, porque através do nosso fermento natural e através da longa fermentação nós temos muitos benefícios para a nossa saúde, né? Então, por isso que esse teste está sendo feito de longa fermentação, porque seria muito mais fácil eu chegar aqui, colocar uma quantidade enorme de fermento, né, nessas massas, daqui 2 horinhas ela crescer e a gente assar esse pão. Só que aí não tem como eu ter parâmetros, eu preciso comparar a fermentação, eu preciso comparar testes, né, de força dessa farinha, eu preciso ver quanto tempo ela vai resistir, qual que vai ser o desempenho dela final no forno, e é muito importante a gente fazer todo esse processo, né? Aí a gente vai ver qual que vai sair melhor entre elas, tá ok? Então agora nós vamos abaixar aqui a nossa câmera e vamos ver como é que já está o desenvolvimento das nossas massas, né? Então aqui nós temos a rosa branca, observe que ela deu uma se espalhada normal, né? E a nossa Nita também. Ambas estão, né, bem relaxada. Eu vou agora fazer um teste, leve teste aqui da nossa malha de glúten e observe que ela já está começando a desenvolver, né? Apesar que está muito cedo ainda, né? Não demos ainda nenhuma dobra longa, né? Apenas 10 minutinhos para... Observe que aqui eu percebo no toque que a extensibilidade da Nita está mais forte, ou seja, está com mais extensibilidade, né? Ó, puxando ela eu percebo que ela tem mais extensibilidade, porém eu percebo que ela está rasgando com mais facilidade. O que isso significa por enquanto? Que a nossa malha de glúten da Nita está um pouco mais fraca do que a rosa branca, né? Então eu puxando ela aqui, eu percebo que ó, ela vem com muita facilidade, porém ela está rasgando muito fácil. Então esse é o nosso teste que nós fazemos, né, da nossa malha de glúten, embora ela não está desenvolvida ainda, tá bom? E eu puxando aqui, ó, ela está com mais resistência, ela tem menos extensibilidade, a nossa rosa branca, né? Porém ela está com véu mais resistente, ou seja, a malha de glúten dela está bem mais resistente do que a Nita. Então, por enquanto, aparentemente, está ganhando na nossa malha de glúten a rosa branca, né? A força de glúten. Mas ainda está muito cedo para a gente ter a conclusão final. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou sovar mais um pouquinho, né?
Eu vou fazer mais uma mistura. E em seguida nós já vamos partir para uma dobra, né? Um pouco mais longa aí, uma dobra de 30 a 40 minutinhos. Tá ok? Então aqui já está todo homogeneizado os nossos ingredientes. Observe que ela está ficando com a aparência bem lisa já, né? Um aspecto bem liso. E ela já está ficando resistente também, ó. Começou a rasgar. Começou a rasgar, eu já paro, né? Já faço o meu boleamento aqui. Observe que ela já criou bastante estrutura novamente. E agora vamos para a Anitta. Lembrando que o teste é com 65% de hidratação, tá? 65% mais o nosso levain líquido, no estado líquido. Então, nós temos aí mais de 65% de hidratação para essas duas farinhas, tá? Então eu percebo que a farinha Anitta ela está com mais extensibilidade e mais elasticidade, ou seja, ela permite eu manipular por mais tempo ela sem ela ficar rígida. Isso justifica o porquê que o nosso véu estava rasgando muito fácil, ou seja, aparentemente a força dela é um pouquinho mais fraca. Então aqui eu já vou também dar mais um descanso nela, né? E um descanso não, agora nós vamos fazer a nossa dobra, tá? Ou seja, vamos deixar ela aqui de 30 a 40 minutos, depois nós voltamos para ver como que a aparência dela vão estar e vamos fazer o teste novamente da nossa rede de glúten, tá ok? Então daqui a pouquinho a gente volta.